Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao curso de capacitação para o serviço cristão. O nosso módulo é o módulo 1º, Teologia Triuna e Bibliologia. Falaremos sobre o 3º capítulo de Bibliologia, página de número 149. Então vamos aí à tela, a preservação da Bíblia. Isaías 40 e versículo 8 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. No próximo slide nós temos aí a preservação da Bíblia. Falando sobre os manuscritos da Bíblia, está aí escrito assim: os autógrafos não existem mais, precisaram ser reconstituídos a partir de manuscritos e versões primitivas do texto da Bíblia. Então, autógrafos são aqueles livros que saíram das mãos dos escritores originais, como Moisés, Paulo e outros mais. Esses escritos não existem mais, apenas as cópias e cópias muitas vezes das cópias. Nós vamos estudar isso hoje. Os manuscritos originais, então, nós temos aí os primeiros manuscritos da Bíblia, Esdras e a preservação dos manuscritos, Antíoco Epifânio e outros inimigos dos originais. Era costume dos judeus enterrar manuscritos estragados. Deus, em sua providência, permitiu o desaparecimento dos originais. Então nós temos aqui os manuscritos originais. Nós temos hoje em dia, em média de 14 mil manuscritos originais gregos, 14 mil originais do Novo Testamento, isso em língua copta, em língua árabe, em língua latina. Só em grego nós temos em média de 5.600 originais, manuscritos, que a gente chama de originais, mas são cópias dos originais. E do Antigo Testamento nós temos em média de 3.000 manuscritos hebraicos aí do Antigo Testamento. Os primeiros manuscritos da Bíblia, eles, que são esses manuscritos já da era da igreja, eles eram escritos de 3 formas. Os unciais, que eram letras maiúsculas, letras em caixa alta. Os minúsculos, que eram os cursivos, escritos à mão solta, e eles surgiram depois dos unciais, e em letras emendadas, como semelhante às que nós usamos hoje na letra cursiva. E nós temos também os lecionários, que eram estudos, livros preparados pelos judeus para momentos de rituais, de culto, e que traziam conteúdos completos do Antigo e do Novo Testamento e partes principais para serem trabalhadas nos cultos. Esses lecionários nos ajudam muito hoje para a compreensão das Escrituras Sagradas. Esdras e a preservação da Bíblia. Era serviço dos sacerdotes proteger os livros sagrados. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 31, 24 a 26, também no capítulo 17, versículo 18. Esdras, ele foi um homem que protegeu a Bíblia. Eduardo, ele escreve em seu livro dizendo: através de Esdras e seus sucessores, sob a orientação do Espírito Santo, todos os livros do Antigo Testamento foram reunidos em um cânone do Antigo Testamento, e seus textos foram purgados de erros e preservados até os dias do ministério terreno de nosso Senhor. Naquele tempo, o texto do Antigo Testamento estava tão firmemente estabelecido que mesmo a rejeição judaica de Cristo não pôde perturbar o texto. Então, os textos do hebraico que vieram para o Novo Testamento, eles foram protegidos por Esdras e outros homens de Deus, porque os eruditos, os escribas judaicos, eles tinham todo cuidado ao escrever a Bíblia. Se houvesse o erro de uma letra, eles desfaziam todo o rolo ali para refazer novamente, porquanto não podia haver uma vírgula, uma letra errada. Antíoco Epifânio e outros inimigos dos originais. Antíoco Epifânio, em 167 a.C., ele
empreendeu uma perseguição aos livros sagrados e aos seguidores, aos que amavam a palavra de Deus. Ele destruiu os livros e matou as pessoas que amavam a palavra de Deus. Aqui no Novo Testamento, já no século IV, Diocleciano, entre tantos outros que poderíamos citar, também ordenou a destruição dos livros sagrados, e quando ele imaginou que estava tudo destruído, por engano, porque não foi destruído, ele cunhou uma moeda em comemoração dessa, imaginada por ele, uma grande vitória. Estava enganado. A era dos costumes, ou melhor, era do costume dos judeus enterrar os escritos sagrados. Os judeus enterravam as escrituras, os rolos, os pergaminhos, porque quando havia qualquer estrago, qualquer letra, qualquer texto que não dava para ser compreendido, então eles enterravam aquele manuscrito, e foi uma providência divina que muitos deles foram encontrados e nos auxiliam muito hoje. Eles enterravam para que a fidedignidade do texto não fosse destruída. Então muitos manuscritos eram enterrados. Deus, em sua providência, permitiu o desaparecimento dos originais. Os originais, eles desapareceram, nós não temos nenhum saído exatamente da mão daquele escritor. Todavia, isso foi uma providência divina, porquanto o homem idolatraria esses livros, ou seja, adoraria a criatura em lugar do Criador, assim como fizeram com aquela serpente de metal que Deus mandou Moisés levantar para a bênção, e no momento salvou muitas pessoas, mas depois serviu de maldição para eles que a idolatraram. Quanto ao corpo de Moisés, nós lembramos que Deus manda esconder, o arcanjo Miguel, Judas, versículo 9, ele disputa o corpo de Moisés com Satanás, que queria segurar o corpo de Moisés para fazer daquilo também uma idolatria. No nosso próximo slide, nós temos aí materiais dos manuscritos da Bíblia. Nós temos aí o linho e o óstraca. O linho é essa planta de folha pequena e de flor pequena também, e que o seu caule, através dele se produzia o linho, que era um tecido onde os textos bíblicos eram escritos sobre eles. Óstraco eram pedaços de cerâmicas que eram muito utilizadas na antiguidade para substituir o papiro, que era muito caro. Então era usado nas escolas, eram usados para documentos, para carimbos, então os óstracos muito usados. Depois nós temos também a pedra e a argila. A pedra, nós sabemos que ela foi muito usada, os 10 mandamentos foram escritos por Deus em pedra. A argila, muito conhecida também na Babilônia, ela era utilizada na Síria também. Ali em Babilônia se encontrava no rio Tigre e no rio Eufrates muita argila, e a escrita cuneiforme, a famosa escrita cuneiforme, em forma de cunha, ela era feita sobre esse tipo de material, argila, né? Nós temos também a madeira e o couro. A madeira, ela é encontrada na Bíblia, em Isaías 30 e versículo 8, Abacuque 2:2, e também o couro, são escritas aí sobre esses materiais. O couro, o Talmud judeu, que é o livro de regras, costumes e cultura judaica, ele proibia que as escritas ou os textos bíblicos fossem escritos senão em pele de animais. O papiro e o pergaminho. O papiro e o pergaminho foram os mais utilizados. O papiro é uma planta aquática encontrada muito no Egito, e que ela era prensada, então se fazia esse papel, mas não tinha muita durabilidade. O pergaminho, ele já é posterior aqui dos dias de Paulo, quando nós encontramos a história do pergaminho vindo da cidade de Pérgamo, e Paulo diz assim: quando você vier, Timóteo, estando ali preso na prisão, traga para mim os pergaminhos que eu deixei lá na cidade de Troade. Então, esses pergaminhos foram também muito usados, mas já é mais recente. Formato e caligrafia dos manuscritos, próximo slide aí. Nós temos os rolos,
os códices, os manuscritos anciais, os manuscritos cursivos e curiosidade bíblica sobre os manuscritos. Os rolos nós já conhecemos, está aí na imagem, nós temos esses códices aí. O que são esses códices? São textos ou tecidos em papiro ou então em pergaminho, que são recortados e costurados e então formam o códice. E aí depois dos códices nós temos então aí os manuscritos unciais e os manuscritos cursivos. Os manuscritos unciais, como nós falamos, é aqueles feitos em letras garrafais, letras grandes em caixa alta. Os manuscritos cursivos eram os que vieram depois, posterior aí o século 8 para frente, chamado cursivos porque eles eram escritos à mão, em mão solta, em palavras emendadas de forma cursiva, em letras pequenas, minúsculos, também são chamados de minúsculo. Curiosidades sobre os manuscritos, é o nosso último desse tópico aqui. Quais curiosidades nós temos? Nós vimos aí na imagem, se o irmão puder voltar à imagem, o rolo de cobre. Esse rolo de cobre aí, ele é um estilo, um mapa do tesouro encontrado em 1947 nos achados do Mar Morto. Tem 64 esconderijos subterrâneos que está sendo revelado por esse rolo de cobre aí. Entretanto, devido à destruição do século I lá, não se sabe se foram descobertas essas localidades que aqui no Mar Morto foi apontado, então provavelmente não foram descobertas. Nós vimos também um canivete ali do lado. O canivete é para explicar para nós que na antiguidade não existiam as canetas como nós temos hoje, era um canivete, então existia um canivete chamado estilete simples, estilete ponta resistente, cinzel. Jeremias tratou do canivete em si, né? E nós temos também esses estiletes, eles eram feitos em ponta de ferro, ponta de diamante, ponta de pedra. E depois nós temos as tintas também, à base de fuligem, base de plantas, de cefalópole, que é polvo e lula, e a base de ferro, que é a conhecida tinta ferrogalha, que é a mais durável da antiguidade, que vem até próximos ao nosso tempo. Agora, no próximo slide, nós temos aí os manuscritos hebraicos. Manuscritos hebraicos. Por que nós estamos falando manuscritos hebraicos? Porque nós vamos falar dos gregos. Os manuscritos hebraicos é para dizer para nós que existem manuscritos que estão na língua hebraica. E esses manuscritos são interessantes porque eles são considerados como originais. Então nós temos aí o Código dos Primeiros e dos Últimos Profetas, nós temos o Código do Pentateuco e o Petrogradicino, nós temos o Códice Alepo, nós temos o Códice B19 e o Rolo do Profeta Isaías. O que era então o Código dos Primeiros e os Últimos Profetas? Esse é um códice que está no Cairo, no Egito, na sinagoga caraíta, né? Esse código está lá no Cairo, no Egito, na sinagoga caraíta, e foi escrito em Tiberíades, em 895 depois de Cristo. Olha, é um manuscrito do Antigo Testamento, um manuscrito hebraico considerado original, só que ele foi escrito em 895 depois de Cristo. Nós temos o segundo que nós falamos aí, o Pentateuco, o Códice Pentateuco, ele foi escrito em 900 depois de Cristo, pelo escritor Arão, filho de Ben-Azer, né? Esse escritor, e o livro, esse códice chamado Códice Pentateuco, ele está no Museu Britânico de Londres. Então é importante. Nós temos o Petrogradicino. O que é esse Códice Petrogradicino? Ele é um códice que está na biblioteca de Leningrado, antiga Petrogrado, lá na Rússia. Então, também é um dos códices hebraicos do Antigo Testamento. Nós temos o Códice Alepo. O Códice Alepo, ele foi copiado por Shelomo ben Baiá. Ele data o ano 940 depois de Cristo. Esses manuscritos aí, conhecido como Códigos Alepo, eles estão em Jerusalém, na Universidade Hebraica, e esse Códice Alepo aqui, ele serviu e serve de base para a nova Bíblia judaica. Então, por isso nós estamos falando de códices hebraicos
originais, que são cópias dos originais que estão lá em hebraico. Nós temos o Códice B19. Esse Códice B19, muito famoso, ele está também na Rússia, na Biblioteca de Leningrado. Ele também data dos anos 1008 e ele foi copiado por Samuel Ben Jacob. Este é o mais completo e mais antigo manuscrito do Antigo Testamento em hebraico, o hebraico que é interessantíssimo, esses códigos aqui, esses códices, né? E nós temos o rolo do profeta Isaías, que data agora do ano 100 a.C., mas foi descoberto agora em 1947 nos achados do Mar Morto. Esse rolo, ele é um rolo hebraico. Interessante que agora nós não temos rolo hebraico, agora nós temos códices, porque os códices substituíram os rolos, e esses códices são dos anos 900 e 1000, mas agora foi achado um rolo do profeta Isaías do ano 100 a.C., que também é uma cópia dos originais. Então, nós temos aí um material 1000 anos mais antigo, que foi descoberto agora nos achados do Mar Morto. Próximo slide nosso agora, nós vamos falar sobre os manuscritos gregos. Nós falamos sobre os manuscritos hebraicos, importantíssimos, estão lá em hebraico, para serem pesquisados em hebraico. Agora nós vamos falar dos manuscritos gregos, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego e um pouquinho em aramaico. Então eu tenho que ficar atento a essas línguas hebraica e grega. Então nós temos manuscritos gregos, esses 6 manuscritos aí que nós vamos citar: o Códice Vaticano ou B, o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice Efraimita e o Códice Besai e o Claramontano. Então são 6 códices aí importantíssimos. Nós falamos de 6 hebraicos que precisam ser guardados na mente. Agora nós vamos falar de 6 gregos que precisam também ser guardados, porque são cópias dos originais, estão lá em grego. Então vejamos o Códice Sinaítico. Que códice é esse? Ele está lá no Museu Britânico de Londres, e ele data o ano 340 depois de Cristo. Interessante que eles são mais antigos que os hebraicos, no sentido de cópia, entendeu? Porque o hebraico não é fácil, por ser uma escrita antiga. Então ele somente agora nos anos 900 que conseguiram alguma coisa e que se manteve. Agora, os escritos gregos, nós temos ainda do século IV, então preste atenção nisso. Data do ano 340 aí, o Códice Sinaítico, que é o Códice grego. Ele tem a Bíblia completa nele, tá? Aí nós temos o Códice Alexandrino, que também tem a Bíblia toda, Antigo Testamento e Novo Testamento, só que em grego agora. Então esse Códice Alexandrino, ele é um códice que foi escrito em Alexandrina, em Alexandria, né, o próprio nome fala, em 425. Esse códice ele foi levado, foi doado, melhor, para o rei da Inglaterra. Então, embora ele pertencesse, ele fosse escrito lá na Alexandria, mas ele foi doado aqui para a Inglaterra, para o rei Tiago I, o mesmo que propôs a criação da Bíblia King James. Então, está no Museu Britânico de Londres. Nós temos também o Códice Efraimita. Esse também é um códice que tem a Bíblia toda, só que ele, diferente desses 2 anteriores, ele tem algumas dificuldades, que falta bastante textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E depois nós temos ainda o Códice Besai e o Claramontano. Esses 2 últimos códices aqui, eles só têm o Novo Testamento e ainda não é completo, tá? Mas são importantíssimos porque eles estão em grego. Então, Códice Besai e o Claramontano. Assim nós falamos então desses 6 códices aqui, lembrando que esses 3 últimos códices que eu falei, eles são bilíngue, eles estão em grego, e também aproveitaram a fazer em língua latina, que é a língua dos dias dos romanos ali, quando foi traduzida, mas eles são códices copiados do original porque estão na língua original grega.
Aí nós temos agora no nosso próximo slide as primeiras Bíblias impressas. Essas primeiras Bíblias impressas, nós temos aí o primeiro e o segundo texto impresso do Antigo Testamento, outros textos impressos do Antigo Testamento, depois vem os primeiros textos impressos do Novo Testamento e os mais recentes textos impressos do Novo Testamento. Preste atenção, nós falamos sobre escritos originais, agora vamos falar de imprensa. O que é imprensa? A imprensa ela só surgiu agora no século XV, em 1450, com João Gutenberg, este homem usado por Deus que criou a imprensa de tipos móveis, e ele imprimiu a primeira Bíblia impressa. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Então o primeiro livro que foi impresso no mundo com essa tecnologia de imprensa foi a Bíblia. Que Bíblia foi essa? A Bíblia Vulgata Latina. Então ela não era nem no grego, nem no grego e nem no hebraico original. Era uma Bíblia latina. Mas agora nós vamos falar das impressões de originais. Então vamos lá, impressão do grego. Quando é que foi impressa as Bíblias, melhor, impressão do hebraico? Vamos falar primeiro do hebraico. O livro dos Salmos foi impresso em 1477 e depois em 1488 apareceu então em Lombardia, na Itália, uma edição completa do Antigo Testamento. Então, 1477, 1488, produziu a primeira impressão do hebraico, em Lombardia, na Itália. Agora nós temos a segunda impressão. A segunda impressão, ela acontece aqui na Universidade de Alcalá, próxima a Madrid, com o grande e famoso, você deve guardar o nome desse homem, Francisco Ximenes de Cisnero. Francisco Ximenes de Cisnero. Esse homem, ele traduziu a Bíblia hebraica, e nós vamos falar dele mais à frente, em 1514, 1517, foi o segundo livro traduzido. Agora nós temos outros textos impressos do Antigo Testamento. Então, falando ainda de impressões agora de textos originais do Antigo Testamento, hebraico, nós temos aí Félix Pratense, temos a impressão de Amsterdã, nós temos de Van der Rohe, nós temos de Kennicott, nós temos de Lettres e nós temos de Rudolfo Kittel, que são traduções, ou melhor, impressões que aconteceram do ano 1506, com a imprensa ali, 1506 até o ano de 1906 foram impressos, e são famosas essas impressões de originais, de cópias de originais lá do hebraico. Agora nós vamos então para impressões do Novo Testamento, agora em grego original. Vamos para as impressões do grego original agora. Então, nós temos a primeira impressão, que vou falar aqui, é a desse cardeal que eu falei para guardar o nome, Francisco Ximenes de Cisnero. Ele era cardeal arcebispo de Toledo. Esse homem que viveu no século XV, ele criou a Bíblia Poliglota Complutense. Guarde o nome, Poliglota Complutense. Essa Bíblia é extraordinária. Olha bem, ele trouxe lá do original, imprimiu do original a Bíblia em hebraico e imprimiu do original grego aqui a Bíblia em grego também. Só que o que ele fez a mais do que isso aqui? Esta é um produto em 6 volumes contendo o Antigo Testamento em 3 colunas paralelas. Ele colocou o quê? Latim, ele colocou o grego e ele colocou o hebraico. Então 3 colunas, latim, grego e hebraico, as 3 línguas primeiras, né? O latim não é bíblico, mas era da época de Cristo, dos romanos, e o hebraico e o grego, então 3 colunas ali para ajudar. E no grego, no Novo Testamento, que é o que nós estamos falando aqui, impressões do Novo Testamento em grego, ele imprimiu o grego e o latim ali do lado dos dois. Então, uma coluna de grego e uma coluna de latim. Guarde esse nome, então, Francisco Ximenes de Cisnero, o homem que criou a Bíblia Poliglota Complutense. E o segundo texto que foi traduzido em grego é o texto do holandês Erasmo, ele que traduziu também a Bíblia para o grego. Agora nós temos os mais recentes textos impressos do Novo Testamento. Nós temos o texto de Hermann von Soden, Scrivener e Bernard Nestlé.
esse Nestlé foi muito usado nas versões modernas. Então, são os mais recentes, são agora do ano 1900 para cá, textos impressos em grego original, tá? A gente fala original, mas não é original, é cópia dos originais, cópia das cópias, são dos manuscritos lá da língua original grega. Então, encerrando aqui essa parte, agora nós vamos para traduções de Bíblia. Próximo slide aí. O que é tradução de Bíblia? Tradução de Bíblia, irmãos, é porque a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico e em grego e algumas partes em aramaico, mas não existe somente essas línguas no mundo. No mundo existe 600 e 912 línguas, conforme o compêndio Ethnologue. Ele apresenta 6.912 línguas. Então a Bíblia precisa ser traduzida para outras línguas e para outros povos. Então até agora nós falamos de originais, agora nós vamos falar da tradução da Bíblia. Então a primeira que nós falamos são as versões semíticas e gregas, bem pertinho lá, que houve umas traduções. Versões semíticas e a Septuaginta grega, a versão de Teodosião, a versão de Símaco e Áquila e a Hexapla de Orígenes. Vejamos o que são essas versões. A versão semítica, o que é isso? Os judeus, eles vieram do exílio de Babilônia e quando chegaram aqui em Israel, eles não sabiam mais falar o hebraico. Então, criaram-se os Targums, que eram interpretações da Bíblia, de todo o Antigo Testamento, para que os israelitas entendessem. Esses Targums, que são interpretações, foram feitas em aramaico, então a gente chama de tradução, porque ele traduziu ali o Antigo Testamento do hebraico, então ali para o aramaico, nos Targums, e que nos serve muito hoje. Nós temos também o Pentateuco samaritano. Os samaritanos eram uma mistura de gente, que não temos tempo agora para falar da história deles, e eles então tinham uma língua própria deles. A língua própria deles era o mesmo hebraico, só que era um hebraico meio diferente. E esse hebraico, eles então produziram os 5 livros de Moisés para eles, porque eles não aceitam os demais livros do Antigo Testamento, somente os 5 de Moisés, a Torá. E aí então criou-se o Pentateuco samaritano. Esse Pentateuco samaritano é maravilhosíssimo para nós hoje, porque ele está em hebraico dos samaritanos, muito próximo ao hebraico original, se não com muitas partes de hebraico original. E aí nós temos a Septuaginta grega. A Septuaginta grega, essa é a famosa Septuaginta, a tradução dos 70, 285 a.C., lá em Alexandria. Demétrio de Falário era um bibliotecário e ele pediu para que o rei Ptolomeu Filadelfo trouxesse escribas judeus para fazerem uma tradução para a grande biblioteca de Alexandria. Eles queriam um livro judeu, e então trouxeram esses 72 judeus que traduziram da língua judaica, da língua hebraica, judaica, para o grego ali em Alexandria. Então é chamada Septuaginta, a tradução dos 70, famosíssima. Depois vem a versão de Teocião. Teocião, no ano 180 depois de Cristo, ele fez uma tradução também para o grego, só que a tradução dele foi meio que copiada da Septuaginta. Aí depois nós temos o Símaco e Áquila. O Símaco fez uma tradução também nos anos 180 também do grego. Agora ele fez, do hebraico, ele fez exatamente do hebraico para o grego. Ele trouxe o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E depois nós temos o Áquila, que também fez o mesmo processo, só que o Áquila foi em 125, foi um pouquinho antes, e Áquila, ele fez a sua tradução, uma tradução literal do hebraico para o grego, que ajudou muito as pessoas que falavam o grego na época. Foi um grego estilo do povo. Então temos essas versões aí que foram impressas, que foram traduzidas do original para outras línguas. E por fim nós temos a Hexapla de Orígenes. A Hexapla de Orígenes, ela é importante porque foi uma tradução também que traduziu do hebraico para o grego, mas ela tem 6 colunas, ela foi um produto trabalhado com 50 volumes, e esses 50 volumes, eles tinham 6 colunas, então tinha a Septuaginta, tinha a
a de Áquila, tinha a de Símaco, tinha a de Teocião, cada um em uma coluna, e depois, por fim, tinha a que ele próprio traduziu, que é o Orígenes traduziu, a do grego, e ele ainda colocou, então, a do hebraico ali. Então, importantíssima essa obra, mas desapareceu em 653 no saque de Cesareia. Graças a Eusébio de Cesareia, um grande historiador cristão, que copiou a Septuaginta aí da Hexapla de Orígenes. Lembre-se da Hexapla de Orígenes também, uma importante obra. Versões latinas e siríacas aí, a nossa próximo slide. Nós temos as versões siríacas, a Vulgata Latina, a antiga versão latina, a Ítala e a revisão de Jerônimo. Aqui nós estamos falando agora dessas versões um pouco para cá. Nós falamos da tradução agora para o grego, agora nós vamos falar de traduções para o siríaco e para o latino. Por que para o siríaco? Porque a igreja nasceu na Síria, bem dizer, ela nasceu em Jerusalém e os crentes dispersos foram para a Síria. Lembra lá de Paulo indo perseguir o povo para a Síria, lá em Damasco, na capital da Síria? A igreja também nasceu em Antioquia. Paulo foi enviado como missionário de Antioquia da Síria. Então, os falantes da língua síria precisaram de traduções siríacas, e foi feito, então, tem várias traduções, 5 delas são as versões siríacas, a antiga siríaca, a heracleana, a peshita, a palestinense e a filoxeniana, são versões siríacas. As versões latinas, agora falando do latim, o latim é mãe da língua portuguesa, é a língua falada em Roma. A principal é a Vulgata Latina, que nós já falamos aqui, que é a Bíblia da Igreja Católica, vem desde aquela época, uma tradução de Jerônimo, dos anos 383. Depois nós temos a antiga versão latina. A antiga versão latina, ela é uma versão da Bíblia latina, só que diferente da primeira, que foi copiada do hebraico. Essa não, essa foi copiada da Septuaginta. Então a antiga versão latina, ela copiou ou traduziu para o latim do grego da Septuaginta e não do hebraico. Nós temos a Ítala também. A Ítala é uma revisão da versão latina, e depois nós temos a versão de Jerônimo, que é uma revisão da Ítala, quando foi Damas, o bispo de Roma, exigiu uma revisão melhor, pedindo que revisasse então essa antiga versão latina, de maneiras que nós temos apenas como se fosse uma versão só latina, da antiga latina, e a Vulgata Latina, essas duas que são as principais. E depois nós temos então aí no próximo slide, as versões orientais e ocidentais. Agora chegando mais para perto de nós, nós temos as versões orientais, outras línguas, por exemplo, a cópita. Aí nós temos no slide as versões orientais, os ingleses Wycliffe e Tyndale. Nós temos também a versão do Rei Tiago, King James. Nós temos outras versões inglesas e a versão alemã, é o assunto que nós vamos falar agora. Então, a cópita era uma versão egípcia. O Egito, ele estava muito próximo ali das questões israelitas e necessitou fazer uma tradução para a língua egípcia, e essa língua era a cópita. Depois, isso aconteceu no século III depois de Cristo. Houve outras traduções, Etiópia, Geórgia, Nubiana, Arábia, Gótica, Armênia, Eslava, mas de menos notoriedade para a crítica textual. Nós temos também Wycliffe e Tyndale. Esse Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, em 1382. E nós temos o Tyndale, que ele também traduziu a Bíblia já no século XVI para o inglês também. Esse Tyndale aí, ele teve as suas Bíblias queimadas e ele também queimado por fazer esse trabalho. Então ele foi martirizado em 1536 numa estaca, e sua última oração foi: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Então nós temos aí Wycliffe e Tyndale, que foram 2 tradutores de Bíblias para o inglês. Nós temos também a versão do Rei Tiago. A Bíblia King James é o Antigo Testamento massorético,
e o texto Receptus do Novo Testamento. Quando se falar em massorético, hoje é a tradução melhor. Quando nós queremos uma coisa melhor hoje, se chama massorético, que é o hebraico do Antigo Testamento, e chama-se o texto Receptus do Novo Testamento. Então, a versão King James foi feita desses dois e publicada em 1611. Outras versões do antigo, de inglesa, são a versão revisada, a versão revisada americana, a versão padrão revisada, e ainda a New English Bible, né? Bible, Google News Bible e a New International. E depois nós temos a versão alemã. A versão alemã, ela surgiu com Lutero, aqui com a Reforma, em 1534. Lutero traduziu dos originais, e esse foi um trabalho dispendioso, mas ele fez em meio à Reforma, a versão alemã, então de Lutero, importantíssima. Agora nós vamos para as versões portuguesas, no próximo slide aí, versões portuguesas e algumas peculiaridades na tradução. A língua portuguesa, ela começou a traduzir a Bíblia através de Diniz, em 1279, o Dom Diniz, rei de Portugal. Depois, o rei Dom I, em 1385, também traduziu a Bíblia para o português. A tradução de Dom Diniz foi apenas do livro do Gênesis. A tradução de Dom João I foi dos Evangelhos e dos Salmos. E depois, a rainha Leonor, casada com Dom João, aqui em 1500, ela mandou traduzir uma obra chamada Vida de Cristo, uma espécie de harmonia dos evangelhos, e depois mandou também imprimir Atos dos Apóstolos e as epístolas, e assim foi um importante começo para a língua portuguesa, mas o importante mesmo para nós foi o João Ferreira de Almeida, o homem que começou a traduzir a Bíblia do português com 16 anos. Então nós temos aí no slide essas versões em português. Versões em português, quem foi Almeida? Almeida, o primeiro tradutor, a versão Almeida, revista e corrigida, a revista Fiel e a revista atualizada, e a versão de Figueiredo e a tradução brasileira. Então nós temos aí, quem foi Almeida? Almeida, ele nasceu em Torres do Tavares, uma cidade portuguesa. Então ele é um português que perdeu seus pais na infância, ele foi criado em Lisboa, obteve uma excelente educação e recebeu preparo intelectual na Holanda. Esse Almeida, ele traduziu a Bíblia, começou a traduzir a Bíblia, como nós falamos, com 16 anos de idade. Ele traduziu tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para o português, e ele ele traduziu o Antigo Testamento somente até Ezequiel 48 e 21, então faltava um pouquinho para terminar o Antigo Testamento, mas já havia traduzido o Novo, e aí o pastor Jacobus Oppendaker, ele, holandês, terminou essa tradução, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. Então nós temos a tradução Almeida Revista e Corrigida, é a mais antiga, ela data lá do século 17 e 18, Almeida Revista Corrigida, que nós utilizamos muito hoje na Assembleia de Deus. E depois tem a Almeida Corrigida e Fiel, ela é um texto bíblico oficial da Sociedade Bíblica Trinitariana e do Brasil. E depois nós temos a Almeida Revista Atualizada, essa é uma Bíblia um pouquinho mais exigente, é de Almeida também, mas tem alguns textos assim, numa linguagem mais rebuscada. Então, em 1993, foi feita uma revisão das edições de Almeida, e hoje nós temos um trabalho bacana de Almeida. É importante, nós sabemos que foi tirado do hebraico do massorético, como nós falamos aqui, e do texto Receptus do Novo Testamento, que são os importantes. Então, uma Bíblia de garantia, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que nós usamos. A versão de Figueiredo, esse Figueiredo foi um padre que nasceu em Lisboa, e ele dedicou 18 anos publicando o seu trabalho, e publicou os seus, em 6 volumes, esta obra dele, só que não é do massorético, ela é uma obra da Vulgata Latina, ele copiou da Vulgata Latina, uma tradução do latim, né? E depois nós temos então ainda, depois desse padre Antônio Pereira de Figueiredo, nós temos a tradução brasileira, que é outra importante tradução para nós. Tanto a versão de Figueiredo é importante, embora seja apenas traduzida da Vulgata pelo padre Figueiredo, mas foi um trabalho muito bem feito, ela é importante para os nossos estudos. Temos a tradução brasileira, essa tradução brasileira é a chamada Tira-Teima.
essa tradução ela é mais importante para nós e ela é uma tira-teima. Ela foi publicada em 1917 por inteiro sob a regência de William Campbell Brown. Esse William Campbell Brown, ele organizou um grupo de pessoas para fazer essa tradução. Então, a comissão era composta por metodistas, episcopais e presbiterianos, e ainda contribuíram com essa obra Rui Barbosa e José Veríssimo, esses grandes literários. Então, essa é um livro de grande propriedade literal textual, ela é denominada tira-teima. Então, quando você tem alguma duvidazinha, essa Bíblia ajuda muito. Outras traduções em português no próximo slide aí, nós temos a versão de Humberto Roden, a versão de Matos Soares, a tradução Novo Mundo, a Imprensa Bíblica Brasileira e a Sociedade Bíblica do Brasil e a Trinitariana do Brasil. Então, a versão de Humberto Roden. Humberto Roden era um padre brasileiro que depois ele deixou a Igreja Romana. Essa versão de Roden possui só o Novo Testamento. Então, a versão de Humberto Roden para a língua portuguesa possui só o Novo Testamento. Nós temos a versão de Matos Soares. Matos Soares, ele é um padre, ele traduziu da Vulgata Latina, ele fez a sua tradução, é uma Bíblia utilizada na Igreja Católica, todavia, ela observa-se nesse tradutor algumas atitudes tendenciosas, ele apresenta textos maiores que o próprio original. Então, a versão de Matos Soares é uma versão assim, que a gente pode ler e tal, observar, mas ter alguma atenção com a versão de Matos Soares. A versão Tradução Novo Mundo, essa é uma versão perigosa. Ela foi feita até com, ela é até importante, ela é relativamente boa por um lado, mas ela é perigosa por quê? Porque intencionalmente mudou-se alguma coisa para atender às necessidades dos testemunhas de Jeová que escreveram e que tem a Bíblia Tradução Novo Mundo. Então ela não é uma Bíblia aconselhável porque houve alterações para atender as particularidades daquela seita. A Imprensa Bíblica Brasileira e a Sociedade Bíblica do Brasil e a Trinitariana. A Imprensa Bíblica Brasileira, ela surgiu em 2 de julho de 1940, ali, em plena Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. A Convenção Batista, ela com interesse de imprimir Bíblias no Brasil, então ela criou a Imprensa Bíblica Brasileira. Imprensa Bíblica Brasileira criada, então, pela Convenção Batista. Depois nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, a Trinitariana. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi fundada em 10 de julho de 1948, pós Segunda Guerra Mundial ali um pouquinho, e ela tinha o lema de dar Bíblia à pátria. Ela faz parte, a Sociedade Bíblica do Brasil, das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial fundada em 1946 e que reúne 149 sociedades bíblicas em mais de 200 países. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, eu preciso conhecer muito bem sobre a história dessa sociedade, eu que estudo a Bíblia. E a Trinitariana, ela foi fundada em 7 de dezembro de 1831, em Londres, mas temos a Trinitariana do Brasil, que ela foi fundada em 1968. Essa Trinitariana, ela teve compromisso de imprimir edições de Bíblia apenas de textos massoréticos, como eu falei, do Velho Testamento, e textos receptos do Novo. E aí nós então temos o último slide nosso, as particularidades da tradição, que são palavras em itálico, nós já falamos sobre isso, datas impressas nos textos, sumários dos capítulos e divisão em capítulos e divisão em versículos. Eu quero falar aqui apenas da divisão em capítulos, que foi produzida em 1227 pelo inglês Langton. E esse inglês, ele produziu a Bíblia em capítulos. A Bíblia, no princípio, alguém resolveu dividir a Bíblia em capítulos, por exemplo, o livro de Marcos, que tem 16 capítulos, fizeram 50 capítulos. Essa divisão de Langton, ela funcionou e ela permanece até hoje. A divisão em versículos, os judeus já haviam dividido em versículos, mas a organização dessa divisão aconteceu pelo Rabi Natan em 1445. Ele dividiu a Bíblia em versículos e houve, então, um homem em 1555, que trouxe com mais cuidado, então, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento. Esse francês, ele publicou a Bíblia em francês, ele produziu, então, a Bíblia hoje em versículos. Esse homem se chama Robert Stephanus. Então, nós temos aí o Rabi Natan,
em 1445, e o Robert Stephanus, que produziu então a Bíblia em versículo, e o Langton produziu a Bíblia em capítulo em 1227. Deus abençoe.